Bom, eu quero discutir com vocês um pouco do que foi o Enem 2018. O primeiro dia foi marcado pela sensação de euforia. Antes de mais nada, é preciso saber que todos estavam com certo grau de nervosismo, e isso é normal. Toda prova, todo vestibular tem é, essa ânsia, a gente fica um pouco nervoso. E isso sempre acontece. É meu terceiro Enem consecutivo e desde o segundo eu busquei procurar novatos para conversar. Descontrair e aliviar um pouco dessa tensão de primeira vez dele, sabe? Então, se você já é veterano de guerra, ajude os iniciantes, seja altruísta. Isso vai ser bom pra você e com certeza pra eles também, porque eu aposto que no seu primeiro Enem, se você ficou sozinho, foi duro. E agora falemos um pouco da prova. Fui direto pra redação. E quando eu olhei aquele tema, gente, que tema louco, porque a primeira coisa que me veio à cabeça é: se eu falar de fake news eu vou tangenciar. E muita gente me procurou para saber se poderia ter zerado a prova e eu vou ter que dizer, se você só falou de fake news ou se você gastou um parágrafo inteiro e não soube contextualizar, a chance de você ter tangenciado e acabar zerando é grande. Bom, eu peguei a prova azul no primeiro dia, e então eu comecei com a prova de humanas. Eu queria discutir algumas questões que me derrubaram na prova de humanas. Por exemplo, a 48 foi a primeira que eu olhei e falei, nossa, que foi sobre a tribo que não possuía um rei. Eu até achei, assim, relativamente tranquila. Ela tinha uma dificuldade média. Eu, infelizmente, acabei errando. Depois foi a questão 51, ainda da prova azul, que discutia a compreensão de Deus. Ali, o meu cérebro começou a dar uma bugada. Na 63, a gente teve que entender a trajetória do ciclone. Eu pensei, minha nossa. Então eu só fui ter mais dificuldade em humanos lá para a questão 81, que é a que tinha dois textos sobre fronteira. Sinceramente, eu não entendi nada daquilo, porque eu tentei eliminar algumas e eu não estava conseguindo. Em seguida foi a 82 com o anticiclone, a 83 com um texto sobre a eternidade, falando de Deus, e um texto bem complexo da filosofia. Todo texto de filosofia que cai é uma loucura. Agora, a cereja do bolo foi a tal da silvicultura. Pelo amor de Deus, ninguém sabe o que é silvicultura. Enem, por favor, não faz isso com a gente. Agora vamos falar um pouquinho da prova de português, linguagens. Aquele texto da educação física, para mim todas as alternativas poderiam estar certas. No mais, algumas que eu queria discutir agora que me vieram na cabeça. A do urubu que bebia, eu não entendi nada daquilo e naquele momento eu falei, eu vou embora para casa e deixar essa prova em branco. Mas eu tive a infelicidade de prosseguir e me deparar com uma senhora que nasceu com 500 milhões de anos e de repente era jovem e do nada ficou velha de novo, que eu também não entendi nada. No mais, eu achei linguagens um tanto tranquila. Por exemplo, teve uma certa discussão nas redes sociais sobre o dialeto LGBT. Eu queria discutir ela um pouquinho com vocês. Você achou ela errada? Porque, sinceramente, não. Eu vi muita gente dizendo que tinha errado aquela questão porque não conhecia esse dialeto. E muita gente disse que não conhecia porque era hétero. E, por favor, não seja tão ignorante. Porque se você usou essa desculpa para ter errado aquela questão, sinto muito em te dizer, mas você errou porque você é burro. Todo mundo sabe que toda língua ela é legitimada a partir de um documento oficial. E você não precisava entender aquele texto ou entender nada do que aquele dialeto queria dizer. Bastava que você soubesse o mínimo de linguagens e você acertaria aquela questão. É claro, tem toda a questão de dificuldade em interpretar, que às vezes você está nervoso. Ela pode ter sido uma das últimas questões também. Você estava correndo contra o tempo, mas nunca na sua vida use como desculpa
eu sou hétero e por isso eu não entendi. Porque ali, infelizmente, não tinha lógica e foi uma coisa que eu vi se repetindo muito nas redes sociais. No mais, a prova como um todo ela foi super tranquila. Eu matei várias questões sem sequer ler o texto completo. Uma dica: leia a fonte do texto. A fonte do texto vai te direcionar. Outra coisa, na prova de linguagens eu usei algumas dicas que o Humberto do canal Exatas Exatas deu. Eu vou deixar o link na descrição. E, para finalizar, eu queria falar um pouquinho da prova do segundo dia. Ela foi absurda, foi pesada, apesar de matemática ter sido um pouquinho melhor. E eu vou deixar vocês com os stories do professor Jubilu, do canal Biologia Total, e depois um vídeo dele falando sobre o segundo dia de prova. E também o do Humberto do canal Exatas Exatas. Galera, eu tô aqui com algumas referências que foram trazidas na prova de Ciências da Natureza do Enem. Esse livro, por exemplo, alguns gráficos são dele. E é um livro utilizado na graduação de Química. A prova de Biologia, ela trouxe esse livro aqui no enunciado. Quem faz ensino superior sabe que esse livro aqui é o capeta em forma de livro. O próprio aluno do ensino superior tem muita dificuldade de entender, muitas vezes, o texto que... Imagine, então, o aluno que tem uma bagagem teórica do ensino médio. A questão das abelhas, por exemplo, foi trazida desse livro aqui, que nós temos também aqui no Biologia Total. Eu te pergunto, em algum momento no ensino médio você trabalhou com esse... Então, o que aconteceu foi que o Enem cobrou uma bagagem teórica de ensino superior para alunos do ensino médio. Ele cobrou raciocínios que só é possível você ter quando você tem uma bagagem teórica. Não é um aluno do ensino médio que tem aquele insight de relacionar desenvolvimento de inseto com nicho ecológico. Você precisa ter muitos anos de estudo para chegar nessas sacadas que o Enem acha que é normal para um aluno do ensino médio. Tem uma questão de física que eu botei. A minha consultora de física, que é formada em física e faz mestrado em física, e o meu consultor de química, que é formado em química, para resolver a questão, e eu cronometrei quanto tempo eles iriam demorar. E sabe quanto? Demoraram quase 8 minutos usando calculadora científica. Então, realmente, o Enem está fazendo uma prova que não é para o ensino médio. E eu estou considerando aquele aluno do ensino médio que teve reais condições de estudar. 0,2% da população brasileira. Não estou nem considerando a galera do ensino público ou que estuda numa escola particular que é uma porcaria. Gente bem preparada teve dificuldade para entender essas questões. Se eu pegar um aluno que acabou de se formar em biologia, em química ou em física, eles não vão gabaritar isso. Né? O meu pessoal da física aqui, ó, gênios, falaram isso para mim. Falaram, nossa, Jubilu, tem algumas equações ali que realmente é bem difícil um aluno do ensino médio, praticamente o aluno chegar no desenvolvimento daquela questão. Então o Enem tem que parar de viver numa bolha, né, esse pessoal do MEC, e achar que o aluno tem que saber isso. Não tem, você tem que olhar para o ensino médio e entender que o que está sendo dado, quando é dado, não é a mesma coisa que vocês estão cobrando nas provas. E basicamente isso acontece por várias razões, e amanhã eu vou botar um vídeo no YouTube falando mais sobre as minhas análises sobre o Enem, mas eu achei a prova uma porcaria. E principalmente uma falta de respeito com você, que se preparou e chegou lá e viu que aquilo que você estudou não era aquilo que estava sendo cobrado na prova. É uma prova que vive em outro planeta e não se ligou ainda nisso. Até questão de outros vestibulares estavam lá na prova do Enem, né? A questão do vestibular da Federal do Paraná, no meio da prova de matemática do Enem, mostrando que tem sim problema na construção dessa prova e na elaboração dessas questões. A questão que eles demoraram 8 minutos foi a questão do carro flex, tá? Então tinha um nível de conta lá que, pô, você fazer aquilo de cabeça leva um tempão. E muitas vezes essa questão acaba te atrapalhando toda a trajetória da prova. Isso não quer dizer que você se preparou, não vai bem. Mas provavelmente sua nota vai ser baixa. Claro que vai ser maior do que aquela pessoa que não se preparou. Mas a análise depois dizendo que os alunos não sabem ciência da natureza, ela vai ser pior. Porque ela não vai condizer com a realidade, justamente porque foi colocada uma prova de ensino superior, boa parte das questões de ensino superior, e eu vou falar amanhã no vídeo por que isso acontece, para quem tem bagagem teórica de ensino médio. E aí você não sabe o que está acontecendo
Ai, mas o meu amiguinho disse que ciências da natureza tava fácil. Tá mentindo. Depois vai lá conferir o gabarito com essa pessoa pra você ver se ela acertou tudo isso que ela tá dizendo mesmo. Né? As pessoas não foram bem, tenho certeza, em ciências da natureza. Galera, acabei de postar o vídeo comentando o Enem 2018, né? Complementando e aprofundando algumas coisas que eu já falei aqui pra vocês. Então, ó, só arrastar pra cima e assistir o vídeo lá. Tamo junto, não desanime. Mas e aí? O que vocês acharam desses 2 dias de prova? Comentem aí e a gente pode discutir um pouco mais. Dá like!